Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 60.370 dólares. Bitcoin que continua se recuperando, chegou até a passar dos 62 e está tendo leve correção hoje. A grande dúvida agora é, será que estamos fazendo uma correção para voltar a subir ou toda essa alta não foi só um prelúdio para mais queda? Vamos tentar entender isso, estimar as probabilidades e hoje eu também vou falar sobre o ETH. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, antes de começar, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, tá bom? Não reparem aí o ambiente, hoje eu não estou no escritório, tá bom? Mas teremos vídeos todos os dias aí, esse final de semana. E vamos começar falando sobre o Bitcoin, né? E eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre o longo prazo. Afinal, quando a gente pega o Bitcoin aqui no semanal, a gente continua naquele padrão gigantesco que a gente vem falando com vocês, né? Isso aqui é um padrão de continuação da alta. Tá bom que a gente teve quedas um pouco mais fortes do que a gente esperava, né? A gente teve vários eventos acontecendo na mesma semana que fizeram esse mercado dar essa despencada, né? O Japão, o medo de recessão, o medo da guerra, a Kamala Harris encostando no Trump. Então a gente teve uma tempestade perfeita que fez o Bitcoin sair um pouco desse padrão, mas como vocês podem ver, a gente já retornou para ele, tá? Eu continuo acreditando que a maior probabilidade é a gente estar dentro desse padrão e eventualmente romper para cima, tá? Eu imagino sim que a gente vai ter força para romper para cima antes do final do ano. Eu imagino um final do ano muito bom para o Bitcoin, tá? A única coisa que pode atrapalhar isso, na minha opinião, é se a gente tiver um crash generalizado nos mercados, tá? Vocês sabem que a partir desse momento a gente está um pouco correlacionado com o S&P, com o Nasdaq, tá? Então hoje a Nasdaq subiu muito ontem, né? Hoje está caindo um pouquinho aqui, meio no 0 a 0. Mesma coisa com o S&P 500, está lutando por topos importantes. E assim como o Japão também está caindo quase 2% hoje, mas se recuperou um pouco das quedas. Então repara que quando a gente olha para tempos gráficos menores, quase todos os ativos estão fazendo esse padrão aqui, né? É um padrão de recuperação e que se esses ativos começarem a romper para baixo, seja qual for a narrativa, recessão, guerra, o que for, a gente pode ver um Bitcoin sofrendo um pouco mais, tá? Mas como eu venho falando com vocês, como no semanal a gente está numa tendência de alta, eu vou encarar retrações desse movimento aqui como oportunidades de acumulação, tá bom? Essas oportunidades para mim estarão no mínimo nos 55 mil dólares. Vocês sabem que a minha visão de compra para longo prazo no Bitcoin é os 55. Então, para quem não conseguiu pegar os 55 aqui, se voltar abaixo dos 55, cara, é mais uma chance para você não acreditar nas narrativas e comprar. Se o S&P 500 e a Nasdaq despencar, o Bitcoin pode cair mais? Pode, cara, mas a gente tem bons motivos para acreditar que a gente formou um fundo muito importante, tá? O primeiro deles é o volume. Repara que quando a gente olha para o semanal, a gente já está formando o maior volume aqui em bastante tempo. Provavelmente esse vai ser o maior volume desde ali de março, tá bom? Porque a gente ainda tem 2 dias, pelo menos ali desde junho, tá? Junho, março ali, deve ser o maior volume. Pelo menos o maior volume dessa consolidação com certeza vai ser. Repara que a gente já está com um volume bem elevado, bem superior à média, bem superior aos últimos meses, ao mesmo tempo que, cara, a gente ainda falta 2 dias e 7 horas para fechar, tá bom? Então, estou bem otimista que isso aqui pode ter sido um fundo importante para a gente continuar a subir. Outro ponto significativo é o diário, caras, o maior volume no diário, basicamente foi do ano, desde ali de março de 23, né? E reparem que a gente já deixou esse volume para trás, deixando um candle bonito, já engolfamos ele aqui na quinta-feira. Então eu realmente diria que a situação para o Bitcoin me parece positiva quando eu olho para o longo prazo. Quando eu vejo indicadores aqui também, que mostram o sentimento, eu também vejo que a gente tem fatores positivos para acreditar num fundo importante. O maior deles, para mim, é a maior venda a mercado da história no semanal. Lembra, a gente quer comprar quando tem muita venda. É o que aconteceu aqui. Além disso, a gente tem muita queda do Open Interest, cara. As quedas fortes. A gente não tinha quedas tão fortes assim há anos, tá bom? E sinceramente, quando o Open Interest está caindo, quer dizer que a gente não tem interesse pela tendência de baixa. Então a maior probabilidade é isso aqui ter sido uma correção
e a gente realmente conseguir subir daqui. É claro que eu não chegaria comprando aqui, né? A gente vai ter algumas resistências acima nesse momento, mas como eu disse, se a gente fizer essa retração para os 55 mil dólares, eu estarei comprando Bitcoin. Pelo menos assim, para rebalancear um pouco a carteira. E se chegar nos 57 e 200 e tal, eu estarei olhando para comprar altcoins. Beleza? Show de bola. Entendendo isso, vamos falar então do lado negativo, né? O lado negativo, e para mim, o principal motivo da gente não ter continuado a subir ontem são essas ordens gigantescas de instituições acima. Cara, claramente tem uma instituição que chegou e falou: não quero que você suba mais Bitcoin, já está bom. Então, a partir dos 61 mil dólares até os 62.500 tem muita ordem de instituição, tá? Então, o que seria isso aqui? Para mim, de maneira muito clara, seria uma oportunidade. Então, enquanto nós tivermos essas ordens muito grandes, o que você pode fazer? Você pode olhar para a sua carteira, olhar para as compras que você fez na queda e olhar, cara, o que saiu da porcentagem ideal? Vamos supor que você tem uma altcoin, você quer ter 5% da sua carteira nela. Se agora ela está 8%, 10%, subiu muito, você pode olhar para fazer um rebalanceamento, fazer algumas vendinhas. Para quem não tinha caixa o suficiente na queda, pode olhar para fazer um pouco de caixa agora, tá bom? Então, seriam estratégias válidas, levando em consideração esse tanto de ordem. Particularmente, o que eu estou fazendo não é refazendo meu caixa, não é fazendo grandes vendas, muito menos em Bitcoin e em ETH, como a gente vai ver aqui. Mas eu estou olhando para algumas altcoins específicas e vendendo aquelas que saíram muito da minha zona de conforto, que subiram muito. Ontem, por exemplo, a gente vendeu o SUI, hoje eu ainda não vendi nada, tá? Então, para mim, é um momento que você pode olhar para realizações pontuais, tá? Não para shortar, não para vender no longo prazo, não. Realizações pontuais para quem tem pouco caixa e está desconfortável e para quem não quer ter tanto de alguma criptomoeda e com essa alta você começou a ter muito mais do que você gostaria, tá bom? Seria a minha estratégia aqui. Além disso, né, eu destaco para vocês que no curto prazo, assim, caras, a gente sim teve um rompimento legal, tá? Só que é um rompimento que ele não está sendo feito com muito Open Interest, tá? A gente tem alguns pontos que o Open Interest subiu, sim. Quando o preço estava caindo, o Open Interest estava caindo. Ele subiu ali até, em especial, os 60 mil dólares. Depois não, tá? Esse último rompimento até os 62.500 não me pareceu um rompimento verdadeiro. Repara que quando a gente sobe, muita gente compra, a gente tem queda de Open Interest, tá bom? Só que ao mesmo tempo agora a gente consolidando, o Open Interest cai de novo. Então, na minha opinião, caras, eu vejo que a gente tem bastante suporte justamente nessa região agora ali, a partir que a gente acabou de segurar dos 59 mil e pouco. E se voltar no 57, vai ser uma oportunidade de investimento. Particularmente, não estou tão de olho para fazer trades aqui. Eu acho que a gente está tendo oportunidades maiores no longo prazo. Também porque a gente ainda está muito dependente do S&P 500, da Nasdaq, e se a gente tiver mais quedas destes dois, em especial do Japão também, que correlacionou, a gente pode ter problemas, tá bom? Então, para mim, grande oportunidade no longo prazo. Momento de, opa, comprei demais, estou com pouco caixa, quero vender alguma altcoin, faz vendas pontuais. E olho para se a gente voltar no 57 para fazer novas compras de investimento no longo prazo. Show de bola? Para finalizar aqui o ETH. Cara, o ETH está numa situação bem parecida com o Bitcoin. Vocês podem ver que a gente tem o maior volume aqui do ano também nesse fundo. Eu acho que foi um fundo importante, retestou zonas de suporte ali dos 2.100 dólares significativas. Então a situação é muito, muito parecida, tá? Nesse momento, eu acho que o ETH, diferente do Bitcoin, já está numa buy zone de longo prazo, tá bom? De maneira muito clara, muito barato comprar ETH abaixo dos 3 mil dólares, na minha opinião, ainda mais dos 2.600, tá? Aqui, a gente traça esse FIBO. Para quem for mais paciente, abaixo dos 2.500 dólares é a zona de acumulação do ETH no longo prazo. Um trade aqui, não vou fazer esse trade também, porque repare que a gente está numa tendência de baixa agora, né? A tendência de alta se foi. Então eu prefiro focar um pouquinho mais em investimentos aqui, por estar... Beleza, eu estou otimista também no médio prazo, mas eu estou muito mais otimista no longo, nesse médio prazo para os próximos meses, do que no curto prazo, que infelizmente a gente está dependendo muito do S&P e da Nasdaq. Beleza, caras? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Para finalizar aqui falando um pouco sobre o sentimento do ETH, caras, muito parecido com o do Bitcoin, assim, tá? Eu diria que está um pouco pior. Tem mais pessoas em long no ETH do que no Bitcoin.
E a gente também vê aquele aumento de open interest, mas não tanto e tal. Então, a situação semelhante. Aí o ponto positivo é que as vendas também foram muito significativas, divergência bullish no nosso CVD. Então, longo prazo para mim, cara, queda no open interest, para mim, longo prazo é muito claro a oportunidade de investimento, em especial se a gente tiver essas retrações que eu falei. Beleza, galera? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade.